questão de física do Enem de 2015, questão 46 do caderno amarelo. E antes de começar a explicação da questão, eu vou logo pedindo desculpa por qualquer barulho de fundo que vocês possam ouvir aí. Sabe como é, né? Final de semana, os vizinhos não cooperam. Então vamos começar a questão. A questão vai aparecer aí para vocês na tela, mas eu vou ler aqui também para captar alguns conceitos, né? Então vamos lá. Certos tipos de superfície na natureza podem refletir luz de forma geral em efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz incidente reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5, mas essa condição só é possível para uma espessura mínima de película. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo. Certo. Voltando aqui, vamos fazer a interpretação da questão, da ilustração, de acordo com o que foi dito na questão. Então vamos começar aqui com os raios, né? Os feixes de luz aqui. Ele diz lá que esse raio 1, ele sofre uma reflexão. E onde ele sofre essa reflexão? Aqui nesse ponto. Ele sofre a reflexão nesse ponto e esse raio 1, a partir de que reflete aqui, se torna raio 2 e vai direto para o olho do observador. Vamos chamar esse ponto aqui de fonte 1. Depois que ele, ao mesmo tempo, na verdade, que ele reflete e se torna raio 2, ele refrata para a camada de óleo e se torna o raio 3. Esse raiozinho aqui. Então esse raio ele é uma refração, ele foi refratado. Depois que ele refrata, ele reflete na superfície de água e se torna o raiozinho 4. Quando ele se torna o raiozinho 4, ele bate de novo nessa interface ar-óleo, refrata e se torna feixe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na questão aí, ele disse que está acontecendo inversão de fase. Certo, pessoal, voltando, eu me enrolei um pouquinho aqui. Ele sofre inversão de fase aqui nesse raio 2, quando ele reflete. Reflete 1 e vira 2. E o que é uma inversão de fase? É quando o modo que a onda está se propagando inverte. Por exemplo, se ela estava se propagando com os picos para cima e os vales para baixo, ele vai inverter e essa onda vai começar a se propagar com os vales para cima e os picos para baixo. Aqui nós não temos nenhuma alteração, só temos aqui refratação, reflexão, refratação de novo. E nesse raio 5 nós também não temos nenhuma inversão de fase. Porém, ele fala que entre 2 e 5 existe uma interferência construtiva. Entre esses dois raiozinhos aqui existe uma interferência construtiva. E o que é uma interferência construtiva? É quando duas ondas elas se encontram pico-pico ou vale-vale. Poderia se encontrar pico e vale? Poderia, só que aí deixaria de ser construtiva e se tornaria uma interferência destrutiva. Certo? Então, na questão, ele pede a espessura mínima da película de óleo para que essa interferência aqui possa ser construtiva, perdão. E como é que a gente vai saber o valor mínimo dessa espessura aqui para que essa interferência ela seja construtiva? Deixa eu apagar aqui.
para ficar melhor a visualização, a gente não confundir os conceitos. Para a gente descobrir essa espessura, nós vamos ter que usar uma condição que nós estudamos lá em ondulatória, que é ΔX igual a N vezes lambda sobre 2. Vamos interpretar aqui essa fórmula. O que é o ΔX? O ΔX, ele é a diferença de caminho. E o que é a diferença de caminho? Vamos usar um exemplo aqui, certo? Exemplo. Vamos dizer que a gente tem uma fonte de luz 1 aqui e tem uma fonte de luz 2 aqui. E aqui nós temos um observador. Vamos desenhar um olhinho. Nossa, que olhinho feio, hein? Certo, nós temos aqui fonte 1, fonte 2 e observador. O que seria essa diferença de caminho? A diferença de caminho é a diferença entre essas duas distâncias. Vamos dizer que aqui tem 20 metros e aqui tem, sei lá, 12 metros. O que seria a diferença de caminho? Seria 20 menos 12. A diferença de caminho seria 8. Achamos aí a nossa diferença de caminho. Agora ficou fácil. Nossa diferença de caminho é 2E. Aqui vale 2E. Agora nós precisamos saber o nosso N. Quanto vale o nosso N? Fácil. Para descobrir o nosso N, nós precisamos considerar o tipo de interferência que está ocorrendo. No nosso caso aqui, interferência construtiva. E quando nós temos uma interferência construtiva, o valor de N sempre será um valor ímpar, como a gente está vendo aqui, um número ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, enfim. E como é que nós vamos saber qual desses valores usar? Se a gente voltar de novo lá no enunciado da questão, nós vamos ver que ele pergunta o valor dessa espessura, ele dá a condição, né? Diz que a condição só é possível para o valor mínimo dessa espessura. Valor mínimo, 1. O nosso N equivale a 1. Se ele está pedindo o valor mínimo, só pode ser 1. Muito simples. Nosso N é igual a 1. Agora tá fácil, né? Então a gente já achou a diferença. A gente já achou a diferença de caminho. Conhecemos também o nosso N. É só aplicar a fórmula agora. Deixa eu repetir a fórmula aqui, para ficar mais fácil a visualização. Certo. Vamos aqui fazer substituição. Opa! Vamos fazer agora a substituição. Deixa eu ver se está focando aqui. Está focando bem. Substituindo na fórmula, nós temos que ΔX equivale a 2E. Nós temos que N equivale a 1. E aí a gente repete o lambda sobre 2, porque é uma constante. Se a gente já tivesse o valor de lambda, nós poderíamos também fazer substituição, mas como não temos, não tem problema. Efetuando aqui essa continha, a gente vai multiplicar esse 1 com esse lambda sobre 2, a gente sabe que isso aqui vai dar lambda sobre 2. E fazendo essa continha aqui, nós vamos passar esse 2 que está multiplicando aqui para cá, dividindo. É igual a... Espero que esteja dando para visualizar bem, hein? Igual a lambda sobre 2 de novo. Efetuando essa divisão, a gente tem que a espessura da camada de óleo é igual a lambda sobre 4. Opa. Então voltando aí de novo para o enunciado da questão, vai aparecer aí na tela. De acordo com as alternativas que nós temos, letra A. A resposta da nossa questãozinha
é a alternativa A. Beleza, alternativa A. Então é isso aí, pessoal. Como a gente pode ver aí, é uma clássica questão de Enem. Não tem muita conta, muito cálculo, mas tem muita interpretação, muito conceito. É importante que quem vai fazer Enem entenda conceito. Não só fazer conta, mas entenda os conceitos. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bem a resolução aí. Se não compreenderam, entre em contato que a gente vai estar solucionando as dúvidas que possam ter ficado aí. E é isso. Beleza, galera? Valeu!